Boa tarde, eu me chamo Joana de Oliveira Alexandre, eu sou uma das monitoras, de bioquímica nesse ensino remoto e nós vamos conversar um pouco agora sobre cinética enzimática, tendo como foco a prática da cinética enzimática, usando como base o manual de práticas de bioquímica. Bom, primeiro é necessário a gente contextualizar o que é uma enzima. Uma enzima, em sua grande maioria, são proteínas, há algumas com origem de RNA, E o que elas fazem no organismo de um modo geral, e sua grande importância é servir como catalisador biológico. E o que seria um catalisador biológico? Nada mais é do que uma molécula que consegue acelerar a velocidade de uma reação, diminuindo a energia de ativação, E as enzimas elas fazem isso, diminuem essa velocidade, diminuem essa energia de ativação, elas fazem isso sem alterar a reação em si, sem alterar a constante de equilíbrio, a variação de energia livre, enfim. Elas não alteram a reação de modo geral, mas elas diminuem a energia de ativação. E o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação nada mais é do que a energia necessária para que a reação ocorra. Ou seja, é como se fosse um impulso para que essa reação ocorra. Aqui nesse gráfico a gente tem, uma pequena representação disso, onde a gente tem a reação aqui ocorrendo, enzima e substratos, reagentes, a energia de ativação, a energia necessária para que essa reação ocorra e posteriormente os produtos, E aí ela sempre será positiva, porque ela sempre vai ser uma energia que vai ser acrescentada na reação, independente da reação ser exergônica, ou seja, que libera energia, ou endergônica, ou seja, que absorve energia. Bom, e aí a gente tem uma coisa chamada de complexo enzimático. E o que seria esse complexo enzimático? Nada mais é do que o complexo enzima e substrato. A gente tem esse desenho aqui, que torna bem gráfico a ideia, onde estaria representado a enzima que possui um sítio ativo. E o que seria esse sítio ativo? Nada mais é do que o local onde ela tem um encaixe ideal com o seu substrato. Encaixe esse que é induzido conforme a presença do substrato no meio. A gente vai conversar um pouco sobre isso no próximo slide, E aí a gente tem aqui o substrato, que é quem vai reagir com a enzima, realizando, por fim, o produto, E aí essa aqui seria a reação geral das enzimas, Enzima e substrato interagindo. Depois a gente tem o complexo enzimático enzima-substrato, que seria o estado de transição, que a gente vai falar um pouco mais à frente, Então aqui é o passo de ligação do substrato. E aqui é o passo catalítico, se for uma reação catalítica de quebra, onde a gente tem agora a enzima liberando o produto no meio. São nomes que são interessantes a gente ter uma noção, substrato, enzima. E aí como é que se dá essa especificidade enzimática? O que seria isso? Toda enzima ela tem um substrato específico, ela tem uma interação muito íntima com o seu substrato. Ela não vai se ligar a qualquer substrato no meio, vai se ligar somente ao substrato que ela tem uma interação química específica. E aí existem duas teorias que indicam isso. Primeiro é a teoria chave-fechadura, onde a enzima teria um encaixe perfeito. A gente teria aqui uma enzima A e uma enzima B. E aí o substrato teria um encaixe perfeito com a enzima A, e aí não reagiria com a enzima B. Porém, a teoria que hoje em dia é mais aceita é a teoria do encaixe induzido. E como é que funciona essa teoria? A enzima ela não tem necessariamente um encaixe 100% perfeito, é um encaixe que é homólogo, mas que não é 100% perfeito. E conforme o substrato se aproxima dessa enzima, a gente tem uma mudança conformacional nessa enzima, e aí eles realizariam esse encaixe perfeito. Então, é a presença do substrato induzindo o encaixe à enzima, e aí no final você tem a liberação do produto. E essa é a teoria mais aceita hoje em dia. E aí, como a gente pode alterar essa velocidade, Porque tudo que a gente está conversando agora sobre cinética enzimática, nada mais é do que a alteração na velocidade realizada por uma enzima. E lembrando lá atrás, como eu falei com vocês, que a enzima é uma proteína, assim como a gente pode alterar a funcionalidade de uma proteína através de mudanças de temperatura e pH, isso também ocorre para a enzima. Por quê? O que ocorre? Se a gente mudar a temperatura, se a gente mudar o pH, a gente pode realizar um processo de desnaturação proteica, ou seja, a gente vai mudar o formato 3D dessa enzima. E aí, isso atrapalha o seu encaixe, a sua interação com o substrato, logo atrapalhando a sua velocidade, atrapalhando a sua cinética. Então, as enzimas elas terão uma temperatura ideal para funcionar,
tá? E também um pH. O pH é um exemplo, dá pra gente dar um exemplo um pouco mais palpável. Se a gente for pensar na amilase salivar, por exemplo, que degrada carboidrato, que está na sua saliva, na sua boca, ela vai agir num pH muito neutro, né? O pH da sua boca é neutro. Porém, se agora a gente for para uma mesma enzima que também realize quebra de carboidrato no estômago, ela já vai estar trabalhando num pH ácido, né? Então, cada enzima ela vai ter um pH ideal para sua ocorrência, né? Bom, e o que seria também a ação da saturação? E uma outra forma também de realizar essa interação, né, essa alteração, seria através da concentração de substrato. Conforme você adiciona substrato no meio, a enzima vai reagindo, né? E quanto menos substrato, mais rápido. E aí, conforme vai chegando, a gente vai diminuindo um pouco mais essa velocidade, porque pensa que cada enzima vai catalisar a reação com o substrato por vez. Então, vai chegar um momento onde não interessa a quantidade de substrato que eu estou adicionando, eu já tenho todas as enzimas, entre aspas, trabalhando, né? Não passa mais de 2 substratos de uma vez, né? Então, vai chegar um momento que, mesmo que eu adicione substrato no meio, eu vou ter a velocidade constante, né? Linear, como a gente pode ver aqui através desse. E aí, essa velocidade da reação, comumente, ela é medida através do produto, né? É uma boa forma. A gente se utiliza de propriedades físico-químicas desse produto, através de comprimentos de onda, por exemplo, trazendo alguma espécie de coloração, ou então através de propriedades de pH ou coisas desse tipo, né? Propriedades físico-químicas do produto. E dessa forma a gente consegue contabilizar a velocidade dessa reação, né? Bom, e há diversas formas no organismo de regular uma atividade enzimática. Porque, por exemplo, se a gente for falar de glicólise, não dá pra gente ter a hexoquinase, né, aquela enzima que coloca o fosfato no carbono 6, né, a primeira reação da glicólise, funcionando o tempo inteiro. A gente tem que conseguir formas de regular essa atividade enzimática, né? E duas formas principais de regulação da atividade enzimática é através de um inibidor competitivo. E o que seria esse inibidor competitivo? Seria uma molécula com uma propriedade química, com formato químico, né, interação química muito próxima da interação que o substrato faz com a enzima. E ao invés de eu formar o complexo enzima-substrato, eu formo o complexo enzima-inibidor. E aí eu tenho uma enzima realizando o processo com o inibidor e não com o substrato. E aí eu tenho uma queda na velocidade dessa reação, como está representado, né, nesse gráfico. Não vai impedir a atividade dessa enzima, né? Ela vai funcionar. Uma hora ela vai se desligar desse inibidor e vai se ligar com o substrato. Porém, eu tenho uma diminuição da velocidade, né? Já o inibidor não competitivo, ele vai funcionar de uma outra forma. Eu não vou colocar uma molécula quimicamente próxima ao substrato, mas eu vou colocar uma outra molécula que vai interagir com a enzima e vai distorcer a ligação da enzima com o seu substrato. Ela vai distorcer o sítio ativo. E aí ela vai conseguir travar ou antes da ligação, né, nesse processo aqui, por exemplo, ou então ela vai se ligar quando a enzima já estiver com seu substrato, impedindo o desligamento do produto. E aí você tem uma queda muito mais brusca na velocidade. Bom, e agora a gente vai conversar um pouco sobre a prática em si, né? A prática que traz como exemplo, né, para a gente testar formas da alteração da velocidade enzimática, é através da prática com a enzima fosfatase. É uma enzima encontrada, né, na batata inglesa, aquela que comumente se encontra nos pratos das famílias brasileiras, né? E é uma enzima que ela vai catalisar a reação do paranitrofenol fosfato de sódio, tendo como produto o paranitrofenol mais o fosfato de sódio, né? E aí o objetivo é avaliar os efeitos de alguns fatores que podem interferir na atividade enzimática. E quais são os materiais e métodos utilizados? Como material, a gente vai ter uma batata inglesa média, cerca de 110 gramas, substrato paranitrofenol de sódio, 1 miligrama, 1 milimolar, e vai ter o NaOH, 0,2 e liquidificador. E aí, quais são os métodos? A gente vai descascar essa batata, posteriormente a gente vai homogeneizar ela com 200 ml de água, e aí a gente vai fazer um homogeneizado dessa enzima, da fosfatase. Depois a gente vai filtrar esse homogeneizado, né? E é muito importante a gente usar esse homogeneizado dentro do prazo de 30 minutos, senão ele perde o efeito dele. Bom, e aí quais são os procedimentos, os clássicos, né? Enumerar os tubos de ensaio,
Nós vamos utilizar, se eu não me engano, até 12 tubos. Colocar os reagentes sempre na mesma ordem em todos os tubos, para que a gente não tenha nenhuma mudança, né, de cada tubo por uma questão de erro humano e ter um falso resultado. O homogeneizado deve sempre ser adicionado por último nos tubos. Depois que a gente adiciona o homogeneizado, agita suavemente a mistura. E aí a gente faz os nossos, deve ser incubado a temperatura ambiente, e a gente faz os nossos. Bom, todos os resultados apresentados posteriormente, a partir daqui, serão hipotéticos. Infelizmente, nós não temos como estar no laboratório, ter os resultados exatos, porém, resultados hipotéticos tendo como base uma escala, né, e os conhecimentos básicos de como essa reação deve ocorrer, para a gente ter uma noção de como funciona essa prática. Primeiro, a gente vai colocar como influência o tempo, né, e aí a gente vai alterar o tempo que vai ficar reagindo cada um dos tubos. A quantidade de substrato e a quantidade de homogeneizado serão os mesmos, né? E aí a gente vai colocar uma concentração igual de substrato em todos os tubos, né? Tá aí, ó. Posteriormente, a gente vai adicionar o substrato somente no tubo 1, para que a gente possa garantir que seja o tempo zero. Depois a gente adiciona o homogeneizado no... Bom, é muito interessante não, perdão. É importante a gente relembrar que essa reação tem como coloração, depois que ela ocorre, uma coloração amarela. Então, o que a gente observa nos tubos como resultado? No tubo 1, a gente observa um tubo transparente, porque ele teve um tempo zero de reação, então não deu para a enzima reagir. E gradualmente a gente vai vendo essa coloração ficando mais escura, porque quanto mais tempo eu dou para a reação, mais produto eu vou ter, logo uma coloração mais forte eu vou ter, né? Então 2, 5, 10, 20 minutos a gente vai vendo esse crescimento proporcional ao tempo. Só que eu coloquei aqui nessa escala hipotética o 5 e o 6 tendo como mesmo resultado uma mesma coloração, porque a gente atingiu o ponto máximo de quebra desse substrato. Não interessa quanto mais tempo eu dê para essa enzima, né, reagir ali, ele já quebrou todo o substrato, então eu já vou ter a minha coloração máxima. Numa situação hipotética onde eu deixasse todo mundo até esses 30 minutos, todos chegariam, exceto o tubo 1, o tubo 1 não, ele também tem a enzima, né? Ele chegaria depois de 30 minutos, todos a essa coloração aqui, né? Só como a gente deixou menos tempo. Bom, a próxima prática é da influência da concentração enzimática. E aí eu vou ter uma diferença na concentração de homogeneizado. Lembrando que no homogeneizado a gente tem a nossa enzima. E aí, como nos desenhos anteriores, uma solução de substrato, igual em todo mundo, concentração de homogeneizado, e a gente encontra como resultado, no tubo 1, como a gente não adicionou, né, era uma concentração de zero de enzima, vai ficar numa coloração branca. No tubo 2, a gente vai ter uma coloração mais clara e vai crescendo gradualmente, dependendo da quantidade de enzima. Se eu deixar isso aqui reagindo por um longo tempo, todos chegarão ao ápice da coloração que a gente pode absorver, porque todas as enzimas, conforme forem se desligando do substrato e liberando o produto, realizarão a reação novamente. Só que no tempo que a gente colocou igual para todo mundo, né, um tempo igual para todos, é normal que o tubo com mais enzima apresente uma coloração mais forte. Por fim, a gente tem a influência da concentração do substrato, né? E aí a gente vai enumerar os tubos de 1 a 16. Eu falei que era até o 12 os tubos, né? Mas é até o 16, peço perdão. E aí agora a gente vai ter uma diferença na concentração do substrato. A gente vai ter uma mesma concentração de enzima, mas o substrato vai estar... E aí como é que funciona? A gente vai estar colocando o substrato aqui graficamente, está tudo igual, mas seriam concentrações diferentes. E aí depois a gente adiciona o meio, tá? E por fim a gente tem como resultado, aonde a gente tem consequentemente mais substrato, a gente vai ter uma maior produção de cor, né? E aqui onde a gente não tem substrato nenhum vai ficar eternamente branco, porque não tem nenhum substrato para não tem nenhum substrato para virar produto através da enzima fosfatase. E onde a gente tem mais substrato, mais coloração amarela, a gente tem uma coloração mais intensa.